Lavaca. Hoje nossa aula é sobre família. Então, não vai ser tão difícil, talvez para alguém o vocabulário mais novo, ou novo que não conhece. Para alguém talvez é mais fácil, só para lembrar algumas palavras. Então, vamos ver, então, aprender esse vocabulário novo e vamos já juntar essas nosso conhecimento de aulas passadas e lembrar frases mais populares, como você chama, então, usando também junto, então, com familiares, né? Dimene é família. Conheça a família Kalnisch. Conheça a família Kalnisch. E uma coisa que talvez é diferente, né, como no Brasil, e é bom prestar atenção, é sobrenomes. Então, vocês podem ver que homens são o sobrenome diferente que mulheres. Tuoms Kalnisch, masculino, Anna Kalninha, feminino. Então, feminino geralmente pode ser o A ou E, e masculino pode ser o S ou S. Então, também varia, né? Mas, então, no geral. Oskars Kalniņš, Kate Kalniņa, Aina Kalniņa, Jānis Kalniņš. E como tem declinações, também eles falam aqui, mēs esam Kalniņi, nós somos Kalniņi. Então, sobrenome em forma plural, né? Nós somos Kalniņš, né? Família Kalniņš. Quando traduz, sempre, então, coloca no forma básica, porque como em português não tem declinações, eles não vão entender, né? E eles vão pensar que o sobrenome é Kalniņi, mas não é, o sobrenome é Kalniņš. Então, mas quando fala em letra, então usa todas as declinações certinho. Então, mēs esam Kalniņi. E vamos ver, porque alguns membros da família, né, irão dizer o nome e apresentar os outros membros da família. Então, vamos ver e repetir essas frases. Então, o pai fala mani sauc Tuoms. Então, um tipo de jeito como falar mani sauc, né? Eu me chamo mani sauc Tuoms. E que ele fala Viņa irmana sieva. Viņu sauc Anna. Como nós vamos traduzir, Alexandre, Viņa irmana sieva? Ela é minha esposa. Isso. E o vinho sauc Anna? Ela se chama Ana. Exatamente. E que precisa prestar um pouco atenção, né? Que uma forma vinha ir, ela é vinha irmã sieva, então dos pronomes pessoais que nós aprendemos na aula passada, então forma básica, mas usando junto com o verbo vinho, sauc, fica numa outra forma. Agora nós vamos não aprender como chama essa declinação e tudo certo, mas vamos tentar lembrar isso, usar junto com sauc, chama. Então, só para acostumar. Então, vinho sauc Ana, ótimo. Vinha irmã Meita, Denise, como traduzir? Vinha irmã Meita? Ela é minha filha. E o vinho sauc Kate? Ela se chama Kate. Ótimo. Das irmãs delas, ou 20 irmãs delas, ou depois explico. Silvio, das irmãs delas, como traduzir? Esse é meu filho. Isso, exatamente, esse é meu filho. O vinho sauc Oskars? Ele se chama Oscar, né? Exatamente. E aqui, vocês podem ver todos, eu coloquei errado, né? Mas pode falar um jeito ou outro, mas você traduziu certo. Das irmãs delas, esse é meu filho, né?
Und 20 irmãos Deus, ele é meu filho, né? Então, as duas formas pode usar, então tem que só combinar em forma masculina. Labi, un viņi irmani bērni, Alexandre. Eles são meus filhos, minhas crianças. Isso, meus filhos. Então, bērni ou bērns significa eleito e criança e também filho. É a mesma palavra, né? Então, nessa situação, meus filhos. Ótimo. Un viņus sauc Kate un Oskars. Eles se chamam Kate e Oskars. Exatamente. E agora, né, então, prestam atenção que, né, forma plural. Então, vini e finalzinho masculino, vini e irmani bērni. Então, pode ver que tudo é na forma masculina. E esse i, nessa forma, junto com saltos, muda para os vinhos, né? Ótimo. Esmo Ana. Mais um jeito para falar. Eu sou a Ana, né? Esmo Ana. E vamos, Denise, traduzir 20 irmãs virs. Ele é meu marido. Isso. Un viņu sauc Toms. Ele se chama Toms. Silvio, viņa irmã mamma. Ela é minha mamãe. Minha mãe. Un viņu sauc Aina. Minha sauc Aina. Ela se chama Aina. Então, o que é interessante, vejam que nessa forma, vinho saltos, a forma masculina, a forma feminina fica igual. Isso vai acontecer algumas vezes, porque a declinação, né, ela muda o finalzinho e às vezes os finalzinhos são iguais, muda para finalzinhos iguais. E esse é esse caso, né? Então, na forma básica, 20 irmãs virs, saltos Toms. Minha irmã mama, vinho sauc Aina. Então, na forma junto com saltos, a forma masculina e feminina fica igual. Isso acontece. Então, 20 irmãs tētis, vinho sauc Jānis. Né? Ele é meu pai, ele se chama Jānis. Mans vārds ir Oskars. Meu nome é Oscar. Então, já terceiro jeito diferente para se apresentar. Então, mani sauc, es esmu, ou mans vārds ir. E nesse caso, o menino fala, mans vārds ir Oskars. Meu nome é Oscar. E vinha irmã massa. Ela é minha irmã. Vinho sauc Kate. Ela se chama Kate. Viņi irmani vecāki. Viņu sauc Anna un Toms. Eles são meus pais. Então, vecāki, pais. Viņu sauc, eles se chamam Anna un Toms. Es esmu Kate. Eu sou Kate. Né? Esse é um jeito. 20 irmãs brālis. Ele é meu irmão. Então, brālis, irmão, brālis. Viņu sauc Oskars. Ele se chama Oskars. Un viņa irmã vecmamma. Viņu sauc Aina. Ela é minha avó. Ela se chama Aina. Viņu sauc Aina. E agora, aqui abaixo, eu coloquei uma coisa que não tem nos seus imprimido material, né? Mas, só para saber, se vocês querem falar bisavó, então vocês adicionam mais um vet em frente do vecmamma. Então, fica vecmamma, bisavó. Vecmamma. Se quer tataravó, então coloca mais um vet no pet. Vecmamma. Assim mesmo. 20 irmãs vectēvs. Viņu sauc Jānis.
Ele é meu avô. Vinho salts Janis, ele se chama Janis. E Vetstels, de novo, mesmo jeito, bisavó. E Vetstels, então, tataravô, e pode voltar quantos Vets você quiser. Vini, irmãni, Vetsvetak. Eles são meus avós. Vinho salts Ainon Janis, então ele se chama Ainon Janis. Então, igual, como também em português, né, se é o mulher e outro homem, falando sobre os dois na forma plural, usa a forma masculina. E o Vetzak, então, bisavós. É igualmente Vets. E o último, Mani salts Aina, né? Mani salts Aina, eu me chamo Aina. O 20 irmãs Masdels. Vinho salts Oscars. Ele é meu neto, né? Meu neto. O vinho salts Oscars, ele se chama Oscars. E Masdels, então, neto. Masdels, bisneto. Acontece a mesma coisa com Vetsmama, né? Mas agora para netos fica mas, então coloca quantos mas no frente? Mas delso, mas delso, né? Vini irmani masberni, vinho salts Oscarson, Kate. Eles são meus netos. Eles se chamam Oscar e Kate. Mas Bernie, bisnetos. Mas Bernie. E agora, aqui ó, baixo é só para vocês. Vocabulário, eu pronunciar para vocês e traduzir. Siava, esposa. Meita, filha. Mama. Eu uso forma mama, né? Que a verdade é mais mamãe, mas usa como em forma mãe, leto muito. Existe também mate, mas essa forma parece mais popular dentro de povo, né? Usa mama. Vetsmama, avó. Masmeita, neta. Barney, filhos. Também crianças, né? Mas nesses casos da família, filhos. Masbarni, netos. Virs, marido, ou esposo. Dals, filho. Tetis, pai, papai. De novo, uma palavra também, o que existe tevs, como ao baixo, que é vetstevs. Tevs também é uma forma de falar pai, né? Então, eu coloquei outro tipo, né, para vocês aprender os dois. Então, tetis ou tevs, né? Vetstevs, avô. Masdels, neto. Vetsak, pais. Vetsvetsak, avós. Então, vocês têm esse vocabulário. A palavra pai, no caso, o V não tem som de U. No caso do tevs... Tem que falar som de V. Tevs, teus... ele é V, meio U, não muito forte, porque esse que vem antes, ele diminuiu um pouco essa dureza do V, né, Tevs. Mas é mais para V, Tevs. Tevs. Então, vamos lembrar essa pergunta, então, Katev Salts, era já bem em aulas atrás, né, Katev Salts. Luciana, Katev Salts. Mani salts, Luciana. Ótimo, Katev Salts, então, Mani Salts, Luciana. Então, como você responde? Teve, Mani, né? Mas agora vamos tentar responder com os nomes deles, né? Vinho Salts. Como você respondia isso? Vinho salts, Tom. Exatamente.
Exatamente, mas você entendeu como foi? Por exemplo, se eu perguntava, estamos numa sala, eu pergunto sobre seu marido, né? Cá, vinhos saltos, então você responde vinhos saltos, André, né? Sim, Certo? sim. Isso. Então, André, cá, vinhos saltos, cá, vinhos saltos. Vinho saltos, Ana. Ana, exatamente, vinhos saltos, Ana. Ok. Labi, Ah, isso. Agora o mais complicado, tenta responder o caiu saltos, caiu saltos. A família responde, nós se chama Calmini, né? Nós se chamamos saltos Calmini. Cavinho saltos, Alexandre, cavinho saltos. Vinho Saltos? Vinho Saltos, Ana, Janis. Ai, não, Janis. Vinho saltos, ai, não, Janis. Quais os nomes deles, né? Cavinho saltos. Então, o mulher e o homem, então, usa forma masculina. Mas se é duas mulheres, você vai falar como elas se chamam. Então, Cavinha Saltos. Denise responde, Cavinha Saltos. Vinha saltos, Ana, Cate. Exatamente. Vinha Saltos, Ana Cata. Então, ela se chama Ana Cata. Então, isso até essa forma. E agora vou um pouco explicar como usa palavras mans, taus, né? Porque falando sobre família, muito usa meu e seu, né? Minha mãe, minha filha, meu neto, né? Então, mans, tudo que é meu, minha, né? Taus que tu é seu, né? Perguntando, né? Como chama sua mãe, por exemplo, taus. Então, duas formas de mans, taus. Feminino. Vamos ver a forma feminina. Quem já estudou um pouquinho em casa já reconhece os finalzinhos femininos, né? Então, acaba com A na forma singular, como geralmente a palavra feminina singular acaba, e igualmente muda para a forma plural, como nós vemos, muda o substantivo ou adjetivo, quando nós vemos os casos, né? Então, forma feminina, plural, adiciona S. Então, mana, minha, manas, minhas. Tava, sua, tavas, sua, suas. Então, essa forma bem igual muda como nós já aprendemos antes. Vamos ver a forma masculina. De novo, singular, mans, meu, tal, seu. Né? Então, palavras masculinas geralmente acabam com S, então não tem surpresa. E o que acontece com masculinos na forma plural muda para I. Eles fazem a mesma coisa. Então, mane, meus, cabe, seus. Né? Então, quem já acostumou, viu essas regras, acho que essa regra nós vemos cada aula até agora, né? Então, vamos ver como isso fica no frase. O que vocês precisam acostumar? Vocês têm que acostumar, juntar todas as palavras no mesmo gênero, no mesmo número, né? E se precisa, na mesma declinação, mas isso não é caso, né? Não sempre é assim. Mas então, é conectar elas. Então, se você fala Brales, é o irmão, né, singular, então você usa mans. E também você usa pronome pessoal 20, porque ele, né? Então, tudo fica no masculino, tudo fica na forma singular, não mistura, né? Então, fica 20 irmãs Brales, ele é meu irmão. 20 irmãs Brales, toda forma masculina, toda forma singular. Vinha, irmã na massa, ela é minha irmã, então toda forma feminina. Em todas as palavras, forma singular, certo? Vinha, irmã na massa. Mesma coisa em formas plural, né? Então, masculinos, todos, e plural também todos, né? Então, vini, irmani, brali, eles são meus irmãos. E mesma coisa com femininas também. Então, todas femininas e todos plurais, né?
Então, vinhos, irmãs, massas. Como você pode ver, os finalzinhos são bem parecidos e vocês têm que acostumar, né, juntar eles certinho. Se vocês vai ler mais ou escutar alguma música, vocês vai conhecer língua, escutar língua mais, vocês vai perceber e sem saber regra, vocês já vai começar a juntar em forma certa. Que, por exemplo, Mans Bralis, você nunca vai conseguir colocar Mana Bralis ou Mani Bralis, porque já vai escutar. Não, o som não é assim, alguma coisa errada. Eu não sei porquê, mas eu sinto que tem que ser Mans Bralis ou Mana Massa, né? A com A, I com I, S com S. Então, é tudo mais costume também, quando você escuta a língua, né? Então, em português é possível falar irmãos, falando sobre irmãos de vários gêneros, sexos, né? Então, mulher, eu tenho uma irmã, um irmão, ou dois irmãos, uma irmã, e você fala irmãos. Mas em leto não tem isso, né? Não utiliza dessa forma. O que acontece? Se uma pessoa tem vários irmãos e irmãs do mesmo sexo, então eles precisam falar a cor do gênero na forma plural. Por exemplo, se é mais fácil, se você tem sou irmã, você fala massas, irmãs. Se sou irmão, você fala brale. Até agora tá tudo certo, igual em português, né? Massas ou brale, forma plural. Mas se tem casal de irmãos, aqui parece problema, porque não pode falar só irmãos. Então, você tem que falar os dois, em leto fala os dois. Então, se é só casal, um irmão e uma irmã, você vai falar massa umbraus. Uma irmã umbraus. Eu tenho irmã e irmão. É jeito assim, não tem outro jeito. E se tem vários irmãs e vários irmãos, você vai falar a forma plural. Então, uma irmã umbrale. Irmãos e irmãs. Aqui é o contrário, né? Traduzir. Irmãs e irmãos, né? Massa umbrale. E mesma coisa acontece, por exemplo, se você tem uma irmã e vários irmãos, você vai falar uma irmãça, um brale, né? Uma irmã massa, um brale, então uma irmã e irmãos. Ou fala números, né? Mas então, não tem como juntar em uma palavra, ou em inglês tem siblings, né? Então não tem essa palavra, falta. E o que acontece quando você usa essa palavrinha mans, taus, meu, seu? Então, nesses casos, falando sobre os irmãos, né? Então, você usa esse mans, taus, no forma, acordo com a palavra que vem primeiro, né? No frase. Então, sua escolha. Se você vai falar minha irmã e irmão, como português, igual. E fica mana, massa, umbraus. Então, mans, meu, né, junta com irmã. Então, feminino singular. Mana, massa, umbraus. Se plural, manas, massa, umbrale. Minhas irmãs, irmãos. Se é bralis, vem no frente quando você fala, então, você usa forma masculina. Mans, bralis, massa. Então, vamos agora treinar um pouquinho, fazer 7.3. Vamos preencher as palavras dadas, né? Mans, mana, mani, manas. Tavs, tava, tavi, tavas. Vamos começar com o Alexandre. Alexandre, primeiro. Vai ter. Sim, mas é pergunta. Pergunta seria, esse é seu pai? Isso. Vai ter. Exato. Vai acertar os T, então tetes masculino, singular, então tabs. Lab. Então, qual você escolheu a próxima palavra? Tava Vetmana Latvia. Se seria singular, sim. Mas aqui, Vetmamas. Manas, tavas. Manas, isso. Ou manas ou tavas. Os dois pode ser, né? Porque, então, mas tem que ser forma feminina e tem que ser plural.
Única coisa que tem que ser. Nesse caso, eu coloquei manas vecmamas. Então, minhas avós estão na Letônia e Látvia, viajando, está lá. Manas vecmamas e Látvia. Bom, labi. Terceiro, Luciana. Tas irmãs bralis. Certo. Das irmãs bralis. Bralis, masculino singular, mans, meu. Então, este é meu irmão. Labi, André. Vai tava mama ir advocate. Ļoti labi. Vai tava mamma ir advocate? Sua mãe é advogada, né? Vai tava mamma, então feminino, singular os dois. Muito bom. Silvio. Vai tave massas Zivo São Paulo. Massas. Feminino, plural. Vai tave massas. Esse seria Ou masculino. vai tavas. Tavas, exatamente. Tavas, massas, né? Vai tavas, massas de São Paulo. Então, tem que juntar os dois iguais, né? Tavas, massas. Ah, Então, certo. mora em São Paulo. Labi. Eu acho que pulei Denise, não tenho certeza, eu não lembro mais. Mas então, Denise. Mana, mama, ir no Portugales. Ótimo. Mana mama ir no Portugal. Se outro lado, minha mãe é do Portugal. Do outro lado, Alexandre. Curzivo, Otávio Brali. Onde moram seus irmãos, né? Curzivo, Otávio Brali, né? E próximo, então, Luciana. Mani brali zivo a Brasília. Isso. Mani Brali, zivo Brasília. Meus irmãos moram no Brasil. Mani Brali, zivo Brasília. Então, isso como funciona nessa palavrinha mans taus. Vamos agora tentar traduzir um pouquinho para ver para português e para leto, para os dois. André, então você primeiro. Mans bralis ir fotógrafos. Meus irmãos são fotógrafos. Meu irmão é singular. Isso, exatamente. Meu irmão é fotógrafo. Mans bralis e fotógrafos. Ótimo, muito bom. Silvio, tenta traduzir para leto. Minha irmã é estudante. Mana massa ir escolatária. Escolatária seria professora. Mas professora é muito bom. Então, escolatária. Estudante é estudante. Mana massa e estudante, exatamente. Bem parecido português, só escreve sem... Começando do S, né? Não coloca E na frente. Então, mana massa ir estudante. Labi, Denise, então, mani vecāki ir juristi. Meus pais são juízes, são advogados? Isso, advogados, jurista. Mani vecāki ir juristi. Exatamente. Alexandre, agora para leto. Meus avós são aposentados. Aposentados, pensionário. Palavra nova, né? Pensionário. Vecāki ir. Exatamente. Ir pensionário. Mani vecāki ir pensionário. Então, vecāki como forma plural. Então, mani vecāki ir pensionário. Então, você, manas massas ir skaistas. Minhas irmãs são skaitas. Esqueci. Bonitas.
Muito Bonitas. bom, parabéns. Exatamente, skaistas. Então, eu coloquei só para lembrar que adjetivos, né, que nós pegamos um pouquinho, mas eles também combinam, né? Então, eles também pegam o gênero e eles também pegam o número do substantivo. Então, semanas, massas, em forma plural. Então, adjetivos, caistas, bonitas, também vêm na forma plural. Então, minhas irmãs são bonitas. Labi, Luciana. Mani. Agora não sei se filhas é meitas ou é como filhos, no geral. É como irmãos e irmãs, né? Mani meitas. Então. Mani meitas ir. Não me lembro agora pequenas. Manas, meitas, né? Lembra manas, meitas, ir masas. Masas. Manas, meitas, irmãs. Manas, meitas, irmãs. Exatamente. Então, mesmo caso da anterior, né? Então, adjetivos também sempre tá combinando, né? Com substantivo. Ótimo. Agora, vamos lembrar as perguntas rapidinho. Por exemplo, vai, citar os tetes. Então, perguntas que começam com vai. Então, respostas vai começar com sim ou não, né? No geral. Então, às vezes, talvez, mas no geral, sim, não. Então, vai, citar os tetes. Esse é seu pai. Já, das irmãs tetes. Né? Mostrando, lembram do aula do substantivo, né? Tas ir. Este é, né? Então, este é também combina, né? Sempre. Então, vai citar os tetes e a irmãs tetes, forma masculina, tudo, e singular. Então, André tenta responder. Vai ir tava massa? Né, ir não tava massa. Né, não, sem ir, né? Né, não, ótimo. Só muda para não. Pulou aqui, mas mana massa. Lembrando, igual do português. Essa é sua irmã? Não, essa não é minha irmã. Então, sua muda para minha na resposta. Lembrando isso, mas tudo feminino. Ótimo. Silvio, vai ir Ana. Vai ir Ana. Já. Vinha ir Ana. Vinha ir Ana ou ir Ana, exatamente. Pode usar os dois, né? Ela é Ana ou esta é Ana, né? Ótimo. Vai ir Brali, Denise. Ne, não, Então, eles são irmãos? Não, eles não são irmãos. Então, fica Vini Naubrali. Vini Naubrali, né? Eles não são irmãos. Vini Nau. Vai ir, Vini Nau. Vini Naubrali. Ou, se você quer usar a forma de tia, então também tem que ser forma plural. Tia Naubrali. Estes não é irmãos, né? Mas Vini, eles não. Labi, Pietzi, ou Alexandre. Vai tava mama e escola taiá. Escola taiá. Lembrando, ou vinha escola taiá. Ela é professora. Ou mana, mama, minha mãe, né? Então, sua mãe é professora? Sim, minha mãe. Ou ela, né? Vinha escola taiá. Labi, vai tos vectēvs ir uzņēmējs. Número 6, vai tos vectēvs ir uzņēmējs. Então, Luciana. Né, vinha vectēvs ir uzņēmējs. Então, ou você usa um, ou você usa outro. Ou você fala, ele não é empresário, ou você fala, meu avô não é empresário. Então, sua escolha, mas não pode juntar os dois. Então, tenta de novo. Né, vinha vectēvs. Uzņēmējs. Não.
não. Uzņēmējs. Ok. Então, Exatamente. Viņa nav uzņēmējs. Exatamente. 20, né? Vetstēvs, 20. Ele. Então, né? 20 não uzņēmējs. Não, não, ele não é empresário, né? Se você pode falar também mans vetstēvs, exatamente. Mans vetstēvs não uzņēmējs. Meu avô não é empresário. Mans vetstēvs não uzņēmējs. Lembrando agora, usar em forma certa esmu, esse, ir, o não, né? Então, a verdade, revisão de aulas passadas, como fica, né, do pronomes pessoais. Então, André, começa primeiro. Esmo, Ana, bet vinha ir, Kate. Ótimo. Esmo, Ana, bet vinha ir, Kate. Eu sou Ana, mas ela é Kate. Ļoti labi, Silvio. Vinha ir mana meita. Exatamente. Minha irmã Meita. Ela é minha filha. Lá. Terceiro, Alexandre. Irmã Bernie, Kati e Oscars. Exatamente. Tirman e Bernie, Kati e Oscars. Estes são meus irmãos. Filhos. Estes são meus filhos. Kati e Oscars. Ótimo. Denise. Vinha ir massa umbrales. Vinha irmã umbrales. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Labi. Das irmãs Wirstoms. Exatamente. Das irmãs Wirstoms. Este é meu marido, Toms. 6, Luciana. Vai tu esse, Toms. Isso, vai tu esse, Toms. Você é Toms? E resposta, André? Ja, esmo Toms. Das now and there's Oscars. Pode ser, pode ser. Ja, esmo Toms. Tas ir ou tas não. E esse é meu filho, Oscar. Esse não é meu filho, né? Isso também pode ser. Ótimo. Silvio. Janis irmãos bravos. Bet Otto não mans draugs. Também pode ser. Então, Janis, irmãos bravos, Betotto, ir ou não, pode ser os dois, mans draugs. Janis é meu irmão, mas Otto é meu amigo, mas ou não é meu amigo. Lab, 9, Alexandre. Das irmãs Draudzenes e Eva. Exatamente. Das irmãs Draudzenes. Eva e Paula, então, numa palavra, Draudzenes, amigas. Das irmãs Draudzenes, Eva e Paula. 10, Denise. Vai tu esse, Paulas Brales. Você é irmão da Paula? Vai tu esse, Paulas Brales? Ótimo. 10, 11. Mana Mazika e Jurist. Batmans Bralens na fotógrafos. Isso. De novo, o ir também pode ser não, né? Os dois pode ser. Então, mana masica ir juriste ou não juriste também. Minha prima, então masica, palavra nome prima. Minha prima é jurista. Batmans Bralens ir fotógrafos ou não fotógrafos. Mas meu primo, então Bralens primo, é fotógrafo ou não é fotógrafo. Então, meu irmão, né? Masica, prima. Bralens, primo. Ir fotógrafos. Bralens, ir fotógrafos. Exatamente. Quer dizer, meu irmão Bralens é irmão, né? Irmão? Primo. Primo também, né? Primo. Entendi. Brales, irmão. Bralens, primo. Né? Primo, Massa. ok.
o irmã, masica, prima, né? Então, separa muito, então, né? Masica, prima, bralens. Vem de bralis e massa, né? Ótimo. Dose. Então, dose, o Luciana. Manatante ir brasiliete. Betmans onculis. Não sei como fala isso. Onculis, é certo. Exatamente. Manatante ir brasiliete, betmans onculis e latviete. Então, novas palavras. Minha tia, tanta tia, mana tanta ir brasiliete, é brasileira, mas meu tio, onculis, tio, ir latviete, seleto, né? Minha tia é brasileira, mas meu tio é leto. Mana tanta, né? Então, tanta, onculis. Ótimo! Então, bastante novas palavras, mas eu achei a aula muito boa. Parabéns. Estudando, então dá para ver que estamos caminhando para frente, firme e forte. Então, obrigado pela aula. Tem bastante material, eu vou publicar também no exercícios, tá? Que ajuda para vocês um pouco revisar. E se tem algumas perguntas, então escreve no fórum ou no Zap e vou tentar responder para vocês. Agora, boa noite. Então, Lavaca. Alabonac. Alabonac. Tchau.